Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. O tema do capítulo 12 é a perseverança. Esse tema já foi programado no final do capítulo 10, onde apareceu ali a indicação dos dois temas que se seguiriam: perseverança e fé. Fé foi abordada no capítulo 11, com o conceito de fé perseverante. E agora, no capítulo 12, o tema da perseverança em si mesmo é retomado e é desenvolvido. Nesses três primeiros versículos do capítulo 12, nós temos uma introdução ao tema, que será regido no corpo do capítulo, sobre ou em torno à imagem da paideia, da educação-correção. Mas antes de entrar propriamente no desenvolvimento dessa perseverança, por meio da educação-correção, o nosso autor apresenta uma introdução tendo como referência a vida de Jesus. A palavra perseverança aparece nos três versículos introdutórios, versos 1, 2 e 3. Também vai aparecer no versículo 7. No entanto, uma observação é importante. Na tradução Almeida, Revista e Atualizada, que eu estou utilizando, os autores não vão utilizar a palavra perseverança nos três primeiros versículos. Eles vão utilizar no verso 1, mas no verso 2 e 3, nos versos 2 e 3, eles vão substituir por um sinônimo. Vai aparecer a palavra ou verbo suportar. Mas o importante é saber que a palavra grega é a mesma. No verso 1 aparece o substantivo, hipomoné, e nos versos 2 e 3, o verbo correspondente ao substantivo, hipomeno, que é apresentado no verso 2 na forma aorista e no verso 3 no particípio perfeito. No entanto, quando os tradutores alteram as mesmas palavras por sinônimos, isso dificulta o leitor da língua portuguesa dessa tradução a identificar que, na realidade, o autor está trabalhando ou tratando do mesmo assunto, do mesmo tema. Mesmo que sejam sinônimos, muitas vezes não somos capazes de identificar que o mesmo termo está sendo utilizado pelo autor regendo o trecho, como por exemplo aqui a palavra perseverança. Então, à medida que for lendo, vou utilizar o substantivo perseverança, que está aqui, e o verbo correspondente perseverar nos versos 2 e 3, a palavra, o verbo. Então diz assim o versículo 1: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Após o desenvolvimento no capítulo 11, por meio da história bíblica presente no Primeiro Testamento ou Antigo Testamento, de heróis, de homens e mulheres, de circunstâncias vividas por esses heróis que mostravam uma fé perseverante, uma fé que iria ou que foi até o final de suas vidas, mesmo enfrentando obstáculos e situações difíceis, mesmo não vendo ou experimentando a realização da promessa, eles foram fiéis até a morte. Então, após a exposição desses heróis e sua fidelidade perseverante até o final de suas vidas, o autor agora vai fazer uma referência, uma relação, um link entre eles
e a comunidade cristã dos hebreus para a qual ele se dirige. A palavra testemunhas, né, martírio, testemunho, é reaparecida aqui no verso 1, fazendo ligação com o verso 39, que fecha o assunto iniciado no verso 2. O bom testemunho. Os antigos obtiveram bom testemunho. Verso 2 do capítulo 11. Verso 39 do capítulo 11. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, ou seja, então, são as boas testemunhas, os bons mártires, as mortes boas no sentido de que elas mostravam a fidelidade à promessa de Deus. Assim, o versículo 1 do capítulo 12 retoma a palavra testemunha. E às vezes pode se perguntar, a quem se refere essa nuvem grande de testemunhas? É claro que está se referindo aos personagens do Antigo Testamento mencionados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, temos ao nosso redor todas essas testemunhas, uma grande quantidade de testemunhas, ou seja, de pessoas que morreram por sua fé, de pessoas que foram fiéis até a morte. Uma grande quantidade delas nos rodeia. Então, diante dessas testemunhas, desses mártires, desses que morreram em nome da fé, que nos rodeia, que ele já descreveu no capítulo 11, assim nós agora, diante deste quadro, desta grande quantidade de testemunhas ao nosso redor, também devemos perseverar como testemunhas fiéis, a partir da referência de Jesus, a testemunha principal. E ele faz isso, o nosso autor apresenta esse estímulo à comunidade cristã para a qual ele se dirige, utilizando o esporte, o atletismo, a corrida, assim como o atleta, diante do percurso que está diante dele para percorrer. Ele se livra dos obstáculos e, com perseverança, corre, vai o percurso estabelecido, assim também nós devemos fazer. Ele diz, assim também nós, desembaraçando-nos de todo o peso, ou seja, vencendo todos os obstáculos, e do pecado que tenazmente nos assedia, ou seja, as tentações que sofremos para desistir da caminhada, trocando por coisas de melhor satisfação no momento, nesta vida, que era o quadro desta comunidade cristã para a qual o autor da carta aos Hebreus se dirige. Lá no capítulo 10, a gente pode observar isso a partir do verso 32. Eles estão vivendo uma crise, uma perseguição, uma situação muito difícil, que está levando muitos a desistirem, a abandonarem a corrida da fé, a não perseverarem. Então, ele estimula esses primeiros leitores ouvintes a vencer essa tentação, resistir a essa tentação e correr com perseverança, ou seja, continuar na caminhada cristã até o final, diante da carreira, do percurso, das circunstâncias da vida, das lutas que estão sendo propostas como obstáculos a ser vencido. Como fazer isso? Aí ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Agora, a referência não é mais as testemunhas do Antigo Testamento, que venceram, que foram perseverantes, que obtiveram as vitórias, que mesmo morrendo, mesmo se identificando com os escravizados, como Moisés, que troca a família de Faraó para viver entre os escravos hebreus, mesmo fazendo isso, eles venceram, foram perseverantes até o final. Então, apesar dessa nuvem, dessa grande quantidade de mártires, de pessoas
que testemunharam a sua fé com a própria vida, morrendo pela fé. Apesar de termos essa grande quantidade ao redor de nós, quem devemos olhar? Não é para Moisés, não é para Abraão, não é para Isaac ou para Jacó, qualquer outro deles, mas é para Jesus, olhando firmemente para Jesus. Esse olhar para Jesus já nos foi apresentado no capítulo 2, versículo 9 da carta aos Hebreus. Então, olhando firmemente para Jesus. Por quê? Porque ele é o autor, ele é o cabeça, né? Ele é o pai, ele é a referência primeira, maior, principal. E ele é o consumador, ou seja, aquele que aperfeiçoa, que realiza, que completa. Mesmo que os heróis antigos sejam exemplos a serem seguidos, é em Jesus que nós vemos o cabeça, o autor da fé perseverante, a referência, aquele que é o aperfeiçoador, o perfeito, aquele que tem o exemplo perfeito. Então, mesmo diante de tantas testemunhas que poderíamos olhar, que poderíamos nos espelhar, o nosso autor chama os seus ouvintes, leitores primeiros e a nós a olhar para aquele que é o cabeça da fé e o aperfeiçoador, aquele que apresentou a caminhada de fé perseverante perfeita. Quem é ele? Jesus. A partir de agora, ele vai apresentar nos versos 2, a segunda parte em diante, e o verso 3, várias orações subordinadas ligadas a Jesus. O qual, referindo-se a Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, bem, aí a gente precisa parar e refletir sobre o sentido dessa expressão em troca da alegria. Estamos aí a palavra grega anti. A palavra grega anti tem o sentido de no lugar de. Por exemplo, na palavra anticristo, não significa alguém que se opõe frontamente a Cristo, mas significa alguém que procura substituir Cristo, tomar o lugar de Cristo. Por isso aprendemos na carta de João que os anticristos ou o anticristo não vai enganar os ateus, não vai enganar os descrentes, ele vai enganar os crentes, porque ele vai se apresentar no lugar de Cristo, para aqueles que acreditam em Cristo, e não por aqueles que não acreditam. Não faria sentido ele enganar aqueles que não acreditam, dizendo ser o Cristo. Ou seja, então, o sentido da palavra anticristo, e aqui anti a alegria, é no lugar da alegria. Então, essa é a primeira possibilidade de interpretação. O qual, no lugar da alegria, ou seja, trocando a alegria que lhe estava proposta por uma perseverança ao enfrentar a cruz. Está aí o verbo perseverar, sendo traduzido por suportar, mas o sentido aí é de perseverar. Perseverou ao enfrentar a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, a primeira possibilidade interpretativa de anti-alegria, em troca da alegria, no lugar da alegria, seria uma escolha de Jesus diante da alegria de uma vida sem a cruz. Ele, em troca de ter uma vida alegre sem a cruz, ele escolhe a cruz, ele escolhe o desprezo, ele escolhe a vergonha. Não porque quer sofrer ou gosta de sofrer, mas porque deseja realizar a vontade de Deus, deseja cumprir o propósito de Deus à semelhança do ser humano. Nós podemos observar isso no capítulo 5, versículo
7, isso já apresentado para nós na carta aos Hebreus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, enquanto homem aqui, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, há ali a possibilidade da troca da cruz por uma alegria. Clama, implora aquele que poderia livrá-lo da cruz. No entanto, ele aceita o caminho, aceita a vontade de Deus e enfrenta a cruz com perseverança, enfrenta a cruz. Então, o primeiro sentido aqui de em troca da alegria poderia ser em substituição. Uma referência no capítulo anterior seria de Moisés, que, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Capítulo 11, verso 25. Moisés também fez essa troca da alegria da família de Faraó com a vida com os escravos. A segunda possibilidade é em vista de, também pode ser possível, em vista da alegria que lhe estava proposta. Ou seja, diante da alegria que viria após a cruz, como conquista da salvação, como realização da salvação, então ele escolheu perseverar diante da cruz, em troca da alegria que viria depois, como na realização da salvação. É uma interpretação também possível, no lugar de ou em vista de, com a finalidade de ter alegria, ele então enfrentou a cruz, se entregou e essa alegria viria então após a cruz, na consumação da salvação, assentando-se à direita de Deus, como está aqui apresentado no final do versículo 2. Continua o nosso autor. Considerai, atentai, olhai, verificai, dirigindo-se à comunidade, a sua exortação. Pois atentamente aquele que suportou, aí a palavra é perseverança, perseverar é o verbo, aquele que perseverou ao enfrentar tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossas vidas. Ou seja, olha para Jesus. Apesar de termos uma grande quantidade de testemunhas no Antigo Testamento de fé perseverante, não olhe para eles, olhe para Jesus. Por quê? Porque Jesus perseverou diante de uma tamanha oposição dos pecadores, que é o quadro vivido pela comunidade dos hebreus a qual o nosso autor se dirige. Volto a mencionar. Capítulo 10, versos 32 em diante, apresenta o quadro, a crise, as circunstâncias de sofrimento e perseguição que essa comunidade dos hebreus estava vivendo. E por isso ela é desafiada a continuar olhando para Jesus. Jesus é a referência. Ele também perseverou diante da oposição dos pecadores. Assim também a comunidade dos hebreus precisa perseverar diante da oposição dos pecadores. Jesus perseverou ao enfrentar a cruz, a morte de cruz, a vergonha da cruz. Ele não fugiu daquela vergonha pública a qual foi exposta. A mesma questão está aqui no capítulo 10, verso 32 em diante, quando o nosso autor diz que esta comunidade dos hebreus está enfrentando o opróbrio, ou seja, a vergonha na sua sociedade, naquela região que eles estavam inseridos. Ou seja, a vergonha fazia parte da caminhada de Jesus até a cruz e vai fazer parte também da caminhada dos seus discípulos. Como nos lembra o Evangelho, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram o Senhor, vão perseguir também o servo. Então, Jesus é a referência. Considerai, pois, atentamente, aquele está referindo-se a Jesus, lá do verso 2, que perseverou ao enfrentar tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês, para que nós não venhamos nos fadigar, não venhamos cansar, desistir, desmaiando em vossas almas, ou seja,
desistindo, desanimando, se entregando e desistindo. A palavra exortativa, a perseverança é apresentada, tomando metáforas do esporte, da corrida, né, do atleta que percorre a trajetória que lhe está proposta até o final, vencendo todos os obstáculos, e nos convida a olhar para a testemunha perfeita, que é Jesus. Apesar de termos uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor, que poderíamos olhar e ver neles uma fé perseverante, uma fé que foi até a morte, até o final, que foi apresentado no capítulo 11, mas ele nos convida a olhar para Jesus. O exemplo maior a ser seguido é o de Jesus, que perseverou ao enfrentar a cruz, podendo ter trocado a cruz pela alegria, é uma possibilidade interpretativa. Poderia viver uma vida sem a cruz, sem a vergonha da cruz, e perseverou ao enfrentar tamanha oposição dos pecadores. Que o Senhor nos ajude a perseverar, olhando para Jesus. Ele é o autor da nossa fé, ele é o aperfeiçoador, aquele que consumou a nossa fé, a esperança, a certeza e a confiança daquilo que aguardamos e daquilo que está invisível aos nossos olhos, mas cremos. Um abraço.